para adição ou mudança de categoria. Então, o candidato deverá comprovar a presença biométrica também na adição ou mudança de categoria. Nas aulas teóricas, comprovar a biometria. Para a categoria A ou B inicial, comprovar a biometria nas cargas horárias. Também, para adicionar ou mudar a categoria, tem que comprovar a biometria com a carga horária certa, correta. Então, aqui, comprovar a presença biométrica mínima de 15 horas aulas para a categoria A e 20 horas aulas para a categoria B. Então, como que você vai fazer para lembrar disso? 20 horas aulas para a categoria B. Se a carga horária inicial para a categoria A é 20, você vai diminuir 5 aulas. Então, é 15 horas a aula para incluir ou mudar a categoria. Para a categoria B, a inicial é 25, diminui 5. Então, a carga horária agora aqui é 20. Então, para incluir ou mudar a categoria, cai 5 aulas. Na categoria A, cai 5, era 20, então é 15. Categoria B, cai 5, era 25, agora então é 20. Sendo que, para as outras categorias profissionais C, D e E, eu fico também com 20 aulas. Então, são 20 aulas para a categoria C, D e E também, que são categorias profissionais. Sendo que para a categoria B, exige-se as 5 aulas no período noturno. Para tirar a categoria inicial B e também para incluir a categoria B, deverá ser feito 5 aulas, então, no simulador de direção. Vou aproveitar aqui e vou mostrar para vocês quais são as categorias de habilitação. As categorias de habilitação, então, é a categoria A, categoria B, que são as categorias iniciais. Depois vem as categorias profissionais, que é C, D e E. Para a categoria A e a categoria ACC, as aulas e os exames serão feitos em motopista. Aqui o desenho da motopista. Então, todas as aulas e os exames para a categoria A e ACC deverão ser feitos já na motopista. O candidato que for reprovado na prova teórica ou na prova prática, ele poderá repetir novos exames 15 dias após a reprovação, mas o dia da reprovação não conta. Então, foi reprovado hoje, começa a contar 15 dias a partir de amanhã. Então, o novo exame cairá no 16º dia para frente. Preste atenção em questões de prova. Porque se perguntar quantos dias tem que aguardar para repetir novos exames, realmente são 15 dias. Mas, como eu disse, o dia da reprovação não conta. Então, se perguntar assim, ó, o novo exame, no caso de reprovação, cairá no... 2 pontos. Aí terá as alternativas, 15º, 16º, 17º, então você vai marcar que é no 16º dia para frente. Às vezes não vai ter coincidência de ter exame naquele 16º dia certinho, não importa, não pode ser antes, tem que ser depois do 16º dia. Então, no 16º dia para frente que o reprovado poderá repetir novos exames. Vou apresentar um documento para vocês agora chamado LADV, ou LADV, que é a Licença de Aprendizagem para Direção Veicular. Segue para você ver, essas siglas, na verdade, não são difíceis, porque para formar a sigla eles usam as iniciais das palavras. Então, olha para aqui, olha, presta atenção. LADV, L de licença, a inicial da palavra licença, começa com L. A, de aprendizagem. D, direção. V, veicular. Então, olha, licença de aprendizagem para direção veicular. Esse é o documento do candidato. Então, o candidato que é aprovado na prova teórica, ele vai para a terceira e última etapa. Aprovado na prova teórica, qual o primeiro documento que é conferido a esse candidato? A LADV. Precisa dessa carteirinha para poder fazer as aulas de direção e também para poder fazer o exame de direção. E o órgão que vai emitir esse documento para o candidato aquele mesmo órgão onde você solicita a abertura do processo de habilitação.
Então, esse documento também será expedido pelo órgão executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal, que eu falo com você sobre ele desde o iniciozinho já da matéria, que é o Detran. Ele que vai emitir esse documento para você. Esse é o documento do candidato. Ele precisa desse documento para fazer as aulas de direção e o exame de direção. Podemos dizer que é uma licença que o candidato tira para dirigir em vias públicas durante o período de aulas. Essa licença de aprendizagem vai ter as seguintes informações: identificação do órgão executivo de trânsito expedidor, vai ter o nome completo do candidato, o número do documento de identidade, o número do CPF e o formulário do RENASH do candidato. Vai ter também a categoria pretendida e o prazo de validade. A validade da licença de aprendizagem é 12 meses. Então, o prazo é de 12 meses, prazo de validade. Então, vai estar a data de validade da sua LADV. O nome do Centro de Formação de Condutores, que é o CFC, né, que é o nome da autoescola que você está tirando carteira. A autoescola é o Centro de Formação de Condutores. Então, essa LADV ela será expedida somente após o candidato comprovar a aprovação na primeira etapa, que é a aptidão física, mental e avaliação psicológica, e a aprovação na segunda etapa, que é a prova teórica. Então, ele passou na prova teórica. Então, olha para você ver a questão importante para a prova. Aprovado na prova teórica, qual documento será conferido ao candidato? Então, ele é aprovado na prova teórica. Aprovou na prova teórica, então usou lá assim, aprovado na prova teórica. Aprovado na prova teórica. Qual documento que será conferido ao candidato? Então, será conferido a LADV, que é a licença de aprendizagem para direção veicular, com a mesma validade do processo de habilitação. Qual que é a validade do processo de habilitação? Então, são 12 meses. Então, 12 meses de processo de habilitação, também 12 meses a validade da LADV, ou LADV. A licença de aprendizagem, a LADV, ela só é válida no veículo da autoescola e com o instrutor do lado. Então, você não pode sair dirigindo por aí, no seu veículo particular, e apresentar a licença. Então, se isso ocorrer, se o candidato for pego aí dirigindo sem a companhia do instrutor, ele será punido com a suspensão da LADV por 6 meses. Agora, quando o candidato é aprovado na prova prática, aí ele já está habilitado. Então, a LADV, a licença de aprendizagem para direção veicular, é um documento para o candidato. Já aprovado na prova prática, ele vai receber a PPD, permissão para dirigir. Aí ele já está habilitado. Então, recapitulando, o candidato que é aprovado na prova teórica, qual o documento que será conferido a esse candidato? Aprovado na prova teórica, será conferido a LADV, que é a licença de aprendizagem para direção veicular. Então, caiu essa questão lá, aprovado na prova teórica, será conferido ou será expedido para este candidato, a LADV. Agora, quando o candidato é aprovado na prova prática, aí ele deixou de ser candidato, já passou a ser condutor habilitado, aí já está habilitado. A primeira habilitação que o condutor recebe é a PPD, é a permissão para dirigir. Então, observe, ó, P de permissão, P para de dirigir, PPD.
Então, ele vai receber a PPD, primeira habilitação, ele vai receber a PPD, categoria A ou categoria B, ou a provisória da habilitação ACC. Então, se você tira a habilitação ACC, também você vai ficar um ano com a ACC provisória. Depois, você pega a ACC definitiva. Então, aprovado na primeira habilitação, o documento que será conferido ao candidato, então, é a PPD, Permissão para Dirigir, com validade, então, de 1 ano. 1 ano com essa permissão para dirigir, vamos dizer assim, 1 ano em teste. Durante esse 1 ano, o condutor tem que tomar bastante cuidado. Eu costumo brincar com meus alunos que a permissão para dirigir é a casquinha de ovo. Qualquer coisinha quebra. Então, durante 1 ano, tome bastante cuidado. Durante esse 1 ano, você não pode cometer infração de natureza gravíssima, nem grave, ou ser reincidente ou reincidência em infração média. Reincidência quer dizer cometer mais que uma vez. Então, uma média pode? Sim, não ocorre a cassação da PPD se ocorrer uma média. Não pode mais que uma média, reincidir em média. Leve pode? Leve pode. Leve pode, não tem problema. Pode cometer 1, 2, 3 leves. Não pode, é grave, nem gravíssima, nem reincidir, cometer mais que uma média. Se ocorrer, essa PPD será cassada. Aí o candidato vai ter que começar tudo de novo. Então, se no período de 1 ano o motorista não cometer nenhuma infração gravíssima, nenhuma grave ou não reincidir em média, será conferido a ele a CNH definitiva, Carteira Nacional de Habilitação. Então, a habilitação definitiva só será conferida ao portador de PPD ou ACC no caso se no período de 1 ano ele não cometer nenhuma infração gravíssima, grave ou reincidência em infração média. A não obtenção da habilitação definitiva, que é a CNH, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. O que quer dizer isso aqui? A não obtenção da carteira definitiva, que é a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. Quando fala a não obtenção da habilitação definitiva, então a não obtenção da CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Essa é uma questão bastante comum em prova. Fala assim, a não obtenção da CNH obriga o condutor a quê? Obriga o candidato a quê? A não obtenção da CNH quer dizer que ele estava com a PPD, ele estava com a permissão para dirigir, estava com a PPD, e durante esse período que ele estava com a PPD, que é 1 ano que ele fica com a PPD, ele cometeu infração gravíssima, grave, ou foi reincidente em média. Aí ele não chegou a obter a CNH, ele não chegou a pegar a CNH. Porque se nesse período de 1 ano que você estiver com a PPD, você cometer grave, gravíssimo, reincidente em infração média, você tem sua PPD cassada. Então, você não vai chegar a obter a CNH. Então, usa-se esse termo, a não obtenção da CNH. É porque a PPD foi cassada, não chegou a obter a CNH. O candidato, então, será obrigado a reiniciar todo o processo novamente, que é o que está dizendo aqui. A não obtenção, então, da carteira definitiva, a não obtenção da CNH, obriga o candidato a reiniciar todo o processo novamente. Tem que começar tudo de novo, desde a primeira etapa do processo de habilitação, como se fosse o primeiro candidato. Quanto tempo esse candidato tem que esperar? Não tem que esperar tempo nenhum. É a qualquer tempo. Então, se foi cassada hoje, amanhã já pode ir lá e reiniciar tudo novamente. Tem que esperar tempo nenhum, é a qualquer tempo. Então, se perguntar em prova lá, a não obtenção da CNH obriga o candidato a quê?
Então, obriga o candidato a reiniciar todo o processo novamente a qualquer tempo. Quer dizer que se a PPD foi cassada, ele não vai chegar a obter a CNH. Ele vai ter que recomeçar tudo de novo. E não tem que esperar tempo nenhum. Cassou hoje, amanhã já pode ir lá e recomeçar tudo novamente.